Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nós estamos com mais uma pré-aula para classes de adultos, lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. A nossa lição é esta aqui. Vou mostrar para você a nossa pré-aula de hoje. O corpo como templo do Espírito Santo. Texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Verdade prática: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Leitura bíblica, 1 Coríntios 3, 16 e 17, capítulo 6, 15 ao 20. Você pode pegar a sua Bíblia e fazer a leitura nesse instante aí. Nesta lição, nós vamos observar que o corpo, primeiro, ele é propriedade e habitação divina. Nós fomos formados corpo, alma e espírito, e este corpo que Deus fez, no qual nós cristãos temos o Espírito Santo, é a habitação divina. Foi comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos e disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Observe que concorda com o que Paulo também diz, 1 Coríntios 3, 16. Então, não sabeis vós? Paulo, ele faz essa pergunta. Vocês não sabiam que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. O apóstolo estava então ensinando a santificação do corpo. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja de mulher ou de homem, deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição. Seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Então esse ensinamento é um ensinamento bíblico acerca do padrão divino para o corpo, a santificação corporal, a santificação do corpo, que é templo do Espírito Santo. Aqui no nosso auxílio bibliográfico tem uma nota importante, nós não vamos ler toda, mas eu quero falar um pouquinho sobre ela. Muitas religiões no mundo ensinam que a alma e o espírito são importantes, mas que o corpo não. E o cristianismo é às vezes influenciado por essas ideias. Na verdade, o cristianismo considera o aspecto físico de modo muito sério. Adoramos a um Deus que criou o mundo físico e o declarou como sendo bom. Ele nos promete uma nova terra, onde as pessoas terão seu corpo transformado, não em nuvem cor-de-rosa, onde as almas desencarnadas ouvirão a música de uma harpa. Então, observe que as religiões pelo mundo afora ensinam
que alma e espírito são importantes, mas que o corpo não. Então, às vezes essa influência chega até parte da cristandade e muitos não dão esse valor, o cuidado e a santificação do corpo. Voltando aqui para o tema, os textos aqui da nossa lição, observamos o seguinte: o detentor da propriedade deve ser também o domínio, deve ter o domínio também. Se ele é detentor, ele tem domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 6:13. O corpo é para o Senhor e não para as impurezas, pois somos membros de Cristo e templos do Deus vivente. O corpo como tabernáculo, segunda parte de nossa lição. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro, dois apóstolos que ensinaram muito acerca disso, usam essa linguagem metafórica, por exemplo, em 2 Coríntios 5:4, onde está escrito: estamos neste tabernáculo. 2 Pedro 1:14, brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, onde está escrito: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Romanos 8:11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em três partes: corpo, alma e espírito. O tabernáculo, por sua vez, compreendia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, chamado Santo dos Santos. O pátio era um espaço externo aberto. O lugar santo, um local mais próximo ali ao lugar santíssimo, e a última parte, que era o lugar santíssimo, o chamado Santo dos Santos. Então nós observamos que quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. E isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Um tabernáculo guiado. Outra lição importante que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Êxodo 40, versículos 36 ao 38. Ser sensível ao Espírito Santo nos lembra e também dessa movimentação da nuvem, do povo e a presença de Deus. Então, a sensibilidade ao Espírito Santo nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Muito importante isso aqui. Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Esta última parte da lição nos fala sobre cuidando do templo do Espírito. Primeiro, fugir da prostituição. Segundo, disciplinas espirituais. E, por último, disciplinas corporais. Pegando esse tópico aqui, nós vamos fazer uma rápida análise e vamos observar
aqui que uma das coisas que a igreja exigiu dos primeiros cristãos foi fugir da idolatria, fugir da prostituição e de tantas outras coisas. Por exemplo, quando a igreja se reuniu em Jerusalém e os gentios estavam se convertendo e os judeus se reuniram ali, a liderança, né? A igreja se reuniu e disse: olha, guardai-vos da carne, do sangue, da carne sufocada, da idolatria e da prostituição. Entre outras coisas, essas foram as principais que eles primeiramente recomendaram. Então, o que vemos e como vemos determina se o nosso corpo está cheio de luz ou de trevas. Além disso, nós precisamos ter cuidado com a disciplina espiritual. Nesse segundo subtópico, para uma vida espiritual plena como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus. Então, o que aqui quer dizer? Não é apenas deixar de apresentar a prostituição, como no passado muitos apresentavam seus corpos à prostituição, mas agora apresentar estes corpos a Deus como instrumentos de justiça, no culto, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. Paulo, ele recomenda: é por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para sermos cristãos servidores, habita em nosso coração como penhor de nossa eterna redenção, etc, etc. Agora, disciplinas corporais é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. É um contrassenso. Então, desse modo, devemos cuidar, não é, da disciplina corporal. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns, além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, como está escrito no Salmo 127, verso 2. E exercícios físicos também são importantes, cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, tudo isso como disciplinas corporais. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico e essencial honra a presença do Espírito Santo em nós. Vamos finalizar aqui agradecendo a atenção de todos e reforçar mais uma vez: corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos 12, 30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas. Deus abençoe a todos, até uma próxima pré-aula e não esqueçam de deixar aí seu comentário e ativar o sininho de notificações para receber outros vídeos, esse e outros vídeos que a gente postar aqui, tá bom? A todos, muito obrigado, até a próxima semana. Deus em Cristo vos abençoe.